Beleza. Estamos no ar. Primeira questão. Sujeitos da relação processual. Tem poucas questões. E outra coisa, né? Tem poucas questões, assim, de processo da OAB para a gente responder. Muitas já estão desatualizadas, porque teve aquela reforma de 2015. Então, a quantidade de questões de processo civil ainda são poucas. Entendeu? Por isso que eu acabo utilizando também questões dos concursos. Mas dessa vez eu até coloquei poucas. Eu coloquei mais, foi da OAB. Então, bora lá para a primeira. Sujeito da relação processual, bora ver como é que eles cobram isso na prova. Em país estrangeiro, em que possui domicílio e onde estão localizados seus bens, domicílio, onde? País estrangeiro. Onde estão localizados os bens imóveis, também nesse país estrangeiro. Aí continua. A sociedade empresária Alfa firmou contrato particular de fornecimento de minério com a também estrangeira sociedade empresária Beta. Beleza. 2 países estrangeiros firmando o contrato. Aí eles estipulando que a obrigação contratual deveria ser adimplida no Brasil. Agora apareceu o Brasil aqui na história. Então, bora lá. Deixa eu só separar aqui, que fica mais fácil de enxergar. A sociedade empresária Alfa, diante do inadimplemento contratual da sociedade empresária Beta, beleza, ajuizou perante a primeira vara do Juízo Civil de Montes Claros, Minas Gerais, ação com o propósito de ser indenizada pelos danos materiais sofridos, prestando caução consistente em 2 veículos de sua propriedade. Caução é como se fosse uma garantia, beleza? Então, a caução foi 2 veículos de sua propriedade. Continua. Após a citação e a realização de audiência de conciliação, a sociedade empresária Beta contestou. Beleza. Então, não teve a audiência de conciliação, foi infrutífera, né? Então, prazo para contestação. Apresentando pedido de reconvenção. Quem é que está lembrado que é reconvenção? Quando eu vou apresentar minha contestação, eu estou fazendo uma defesa. E quando eu vou me valer da reconvenção, eu estou, ao mesmo tempo, atacando. Então, é uma defesa, eu me defendo do que estou alegando, e, ao mesmo tempo, eu contra-ataco. Contra-ataque, tudo na mesma peça, tudo na contestação. Essa é a ideia da reconvenção. Isso aqui gosta de cair na segunda fase de civil, né? Uma peça, uma contestação com reconvenção. Aí tem gente que acaba esquecendo de colocar a reconvenção e perde ponto. Bora lá. Nessa reconvenção, o que ela alegou? Alegando possuir direito de ser indenizada materialmente, em razão da relação jurídica contratual regularmente constituída entre as litigantes, sob a luz das legislações estrangeira e nacional. Beleza, olha o tamanho disso. Às vezes a gente lê, e a resposta não necessariamente precisava disso tudo aqui. Mas vamos lá. Com base no caso apresentado, segundo as regras do CPC de 2015, assinala a afirmativa correta. Beleza? Vocês podem ir colocando aí a resposta do lado. Necessidade de fazer alguma eliminação. Entendeu? Lá com os macetes de palavra, ou com as ideias, né? Com a parte lógica também. Eu falo muito dessa questão da parte lógica. Quando a gente não consegue enxergar macete, a gente enxerga os macetes de palavra, a gente enxerga a lógica por trás de tudo isso também. Então, vamos ver aqui letra A. A caução prestada pela sociedade empresária Alfa, que é a dos 2 carros, não poderá ser objeto de pedido de reforço durante o trâmite processual. A gente tem aqui uma negação, né? Beleza? A gente já consegue usar ela aqui a nosso favor. Letra B. A sociedade empresária Alfa deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogados da parte contrária.
Será que isso aqui está correto? Porque a ideia da caução é justamente dar uma garantia de certos pagamentos. Entendeu? Então, essa letra B, segura ela, bora ver o restante. Letra C. A sociedade empresária Beta, para admissão de seu pedido reconvencional, a que contra-atacou, né, deverá prestar caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da sociedade empresária Alfa. Certo ou errado isso aqui? Como é que está funcionando aqui dentro da lógica essa letra C? Essa lógica, dentro da letra C, ela está funcionando como uma condicionante. E essa condicionante, ela tem também um efeito negativo, beleza? Ela tem um efeito negativo. Então, vamos lá. Porque quando se trata de reconvenção, na reconvenção, não preciso disso aqui, ó. Prestar o caução, né? Dar a garantia, não precisa. Letra D. O contrato originado em país estrangeiro, antes do ajuizamento da ação indenizatória, deverá ser objeto de homologação perante o Superior Tribunal de Justiça. Certo ou errado? Não tem essa ideia de exequar as cartas rogatórias do STJ e tudo mais? Mas aí é sentença, não? É sentença, entendeu? E aqui ele colocou o quê? Contrato. Então, errado. Qual é o nosso gabarito? B. B de bola. Beleza? Perceberam como é um pouquinho mais puxado a parte de processo, mas a gente consegue fazer a eliminação sem problema. A gente consegue. Às vezes, tem muita gente que faz é não confiar, fica com medo. Mas aí acaba perdendo a oportunidade, perdendo questão. Gabarito, letra C de casa, beleza? Aí os artigos aqui para fundamental. Não se exigirá caução quando se tratar de reconvenção. Tudo aqui é bonitinho para vocês estudarem posteriormente, beleza? E nada de a questão da sentença, da letra D, que falava do contrato. Tudo na letra da lei. Mas, ainda assim, fica um pouco puxado, porque é muita coisa para a gente ficar botando na cabeça, né? Então, não tenho medo de usar os macetes, mas também não é usar de qualquer forma. Tem gente que está usando feito sem pé nem cabeça, aí erra tudo. Segunda questão. No decorrer da tramitação de uma ação, em que se discutiu as declarações de última vontade contidas no testamento, beleza, declaração de última vontade, foi alegada pela parte interessada a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, requerendo, como consequência, a anulação de todo o procedimento. Tranquilo. Presta atenção. O lance aqui é o seguinte: quem é que está dizendo que a obrigação de intervenção, ou que o Ministério Público tem por obrigação intervir nesse processo, nessa ação? Quem que está falando isso? A parte interessada. Então, a gente não sabe se isso é verdade ou mentira. Beleza? Então, vale o nosso conhecimento a respeito dessa possibilidade de intervenção do Ministério Público. O obrigatório, ele fica absoluto. Então, a gente já pega uma primeira ideia, que nem sempre o Ministério Público vai ter que se meter nessas coisas. Então, bora lá. Com base no CPC 2015, assinala a afirmativa correta. O Arthur, aceita a Cris aí, tá pedindo para você aceitar ela, por favor. Manda ela fechar e tentar de novo, porque aqui não apareceu, não. Dê uma olhada rapidinho nas questões. Ah, ela já está aí já. Quando a gente consegue enxergar logo, né, facilita muito, quando a gente já sabe do que se trata, do que a questão está querendo abordar. A gente consegue logo eliminar muita coisa, mas quando a gente não sabe, aí o negócio fica mais pesado, né? Fica mais puxado. Mas vamos ver aqui a letra A. A alegação está correta, uma vez que compete ao Ministério Público intervir nas causas concernentes à disposição de última vontade, sob pena de nulidade. É aquela história. Deixa eu só liberar aqui, Priscila. Se logo de início a gente percebesse que a alegação dela não está correta, a gente ia fazer o que aqui?
a gente ia eliminar a letra A, não é isso? E letra D. Vejam o restante, se a gente eliminaria mais alguém aí. E sobraria o gabarito. E a letra C. Não há nulidade na situação, pois a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público se limita às ações em que haja interesse de incapaz. Ó, se limita. Qual a ideia que está por trás disso? Qual a ideia de se limita? Restrição. Entendeu? Tá contendo o alcance do Ministério Público de intervir em certas ações. Restrição, ideia de restrição bem aqui. E não é somente isso aqui, não. É bem mais. Colocar só duas possibilidades é bem mais do que isso. Então, nosso gabarito sobraria para a letra B de bola. Ó, o advogado da parte contrária pode arguir a inexistência, porque ela está dizendo que há necessidades. Ó, não tem, não entra nas hipóteses onde é obrigatória a intervenção do Ministério Público. O advogado da parte contrária pode arguir, sustentar, né, levantar a inexistência de obrigatoriedade de intervenção, uma vez que, aqui, ó, introdução explicativa, que é para deixar o negócio mais bonitinho, uma vez que, nesse caso, cabe ao parquê, Ministério Público, avaliar a presença do interesse público ou social, decidindo ou não pela intervenção. O Ministério Público analisa, vê se está dentro das hipóteses onde ele é obrigatório a intervir. Caso contrário, não há necessidade, então não há que se falar em nulidade. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Porque no artigo do CPC que fala sobre isso, né, fala dessa questão, bem aí, que onde envolveu interesse público ou social. Só que fica muito amplo. Só fala interesse público ou social, interesse de capaz, litígio coletivo, quando se trata de posse de terra rural ou urbana, essas possibilidades. Mas quando fala interesse público ou social, fica muito vago. Mas as questões do AB não entram tanto nessa parte, para não causar confusão, né? E dá espaço para a gente pedir anulação de questão. Então, eles deixam o negócio bem amarrado em relação à letra da lei. Beleza? Ó, bem aqui, ó. Interesse público ou social. Aí vai ser analisado caso a caso, o que deixa muito vago, muito amplo. Gabarito B de bola. Prestar atenção aqui nas ideias, ó. Então, bora lá. Tem que treinar. O segredo da OAB é treinar as questões. Entendeu? Treinar as questões, ver os artigos correlacionados com as questões. Não adianta tu só ler artigo avulso. Ah, me deram uma lista aqui dos artigos que mais caem de civil. Aí eu vou lá ler. Tu leu, mas tu não pegou nenhuma situação de questão para ver como é que é cobrado aquilo ali na questão. O que vai adiantar? Nada. Primeiro que nem vai entrar na tua cabeça. Tu não vai conseguir gravar isso tudo. Então, tu tem que fazer a contextualização. Artigo, questão. Por isso que a gente pega muitas questões. Elas vão vir com os artigos correspondentes. A gente vai entender como é que funciona aquilo ali. Às vezes, vindo com a questão, a gente não consegue entender direito, fica a maior confusão. Imagina sem, né? Só lendo o artigo, ler por ler, não resolve nada. É tipo tu ler a Bíblia e não colocar em prática o que tu lê ali. Mesma coisa. Terceira questão. Luciana, por meio de seu advogado, propôs demanda em face de Carlos, perante juizado especial civil. Deixa eu ver com essa aqui. Perante juizado especial civil, na qual pediu, a título de indenização por danos materiais, condenação do réu ao pagamento de R$20 mil. A gente sabe que tem aqueles limites, né? Em relação à postulação para advogado, esse advogado e tudo mais. Ao julgar parcialmente procedente o pedido, o juiz Acó condenou o demandado ao pagamento de 15 mil. Bora lá, a questão aqui é legal. 15 mil. Luciana se conformou. Eu queria 20, vou levar 15. Tá de bom tamanho para mim. Então, Luciana, ó, se conformou, concordou com a decisão, ao passo que Carlos tinha que pagar 20, agora vai pagar 15. Fez o quê? Recorreu.
a fim de diminuir o valor da condenação para 10 mil. Qual é a intenção dele? Diminuir para 10 mil. Então, ele sabe que deve, né? E, bem assim, requereu a condenação da recorrida a pagamento de custas e honorários. Então, preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Um Ezinho, né? Mas ele tem uma função de soma. Uma função de soma. Então, ele recorreu para diminuir a condenação e também requereu que a recorrida pagasse as custas e honorários. Preste atenção. Aí, continua aqui, ó. Embora tenha diminuído o valor da condenação, o que ele está falando bem aqui? Ele está falando que deu certo. Se olha, deu certo. Ele conseguiu diminuir para 10 mil. Embora ele tivesse conseguido diminuir para 10 mil, conforme requerido no recurso, o órgão para quem ele recorreu, né, não condenou Lúcia ao pagamento das custas e honorários. Beleza. Deixa eu só ver aqui se tem alguém na fila. Tem. Presta atenção na questãozinha. Voltando. Diante de tal quadro, é correto afirmar, especificamente no que se refere às custas, que... Então, bora lá. Cuidado. Cuidado aqui no enunciado. Vamos ler agora as alternativas e ver como é que fica a resolução desse pagamento de custas bem aqui. Dê uma olhada rapidinho. Veja o que dá para eliminar logo de cara, ou se não dá, né? Primeiro, que sentença de juizado especial, no primeiro grau, não tem custo. Pagamento de custas e honorários. Não tem. Sentença de primeiro grau em juizado não tem pagamento de custas e honorários, exceto o quê? Litigância de má-fé. Entendeu? Agora, no segundo grau, o recorrente vencido, tipo, eu recorri e perdi, o recorrente vencido pagará as custas e honorários. Não é isso? Então, bora lá. Letra A. O órgão recursal errou, pois a gratuidade prevista na Lei 9.099 só abrange o primeiro grau de jurisdição. Ó, só abrange. É a mesma ideia do somente. Letra B. O órgão de quem acertou, uma vez que, no âmbito do segundo grau, somente o recorrente vencido pode arcar com a sucumbência. Correto. Será se é isso aqui? Correto. Se é o que eu falei? Deixa eu ver aqui o restante. Letra C. O órgão de quem acertou, uma vez que, no âmbito do segundo grau, somente é possível a condenação de custas se houver litigância de má-fé. Não. Somente não. Letra D. O órgão recursal agiu corretamente, pois os processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099 são gratuitos, indistintamente em qualquer grau. Ó, aqui, ó, que matou, né? É errado. Mas aqui tem um somente. Beleza, mas aqui está mais coerente com a ideia. Beleza? Com a ideia de que o recorrente vencido pagará custos, etc. E como é que fica o valor? É uma porcentagem. Varia de quanto para quanto? 10% a 20%. Beleza? Então, fica entre 10% a 20%. Então, nosso gabarito, letra B de bola. É isso? Questão, letra de Você falou que ele paga sucumbências e... Ó, Luciana não venceu na primeira, então não paga custo, só se fosse má-fé. Luciana não recorreu. Entendeu? Se ela não recorreu, ela vai pagar custa de onde? Tá, má-fé é só na primeira instância. Na primeira que não tem pagamento de custa, não tem primeira, não tem. Na má-fé. Só se tiver má-fé. Pois é, a má-fé é só na primeira, não na segunda instância. Não, má-fé em qualquer uma, qualquer grau. Entendeu? Carlos perdeu em primeiro grau, também não paga, salvo litigância de má-fé. Só que Carlos recorreu, não é isso? Uhum. Ele recorreu e venceu. Ele vai pagar custas? Não. Não. Entendeu? Porque ele recorreu, ó.
Por isso que tem que prestar atenção aqui, ó. Embora tenha diminuído o valor, ou seja, ele queria que mudasse de 15 para 10, então ele conseguiu, ó. O que ele não conseguiu foi fazer que a outra pagasse, porque não teria como a outra pagar. Quem poderia pagar aqui, e no segundo grau, era ele. Entendeu? Caso ele tivesse sido vencido, mas ele não foi vencido no recurso, ele ganhou. Beleza? Por isso que Não, ele porque eu achei que na segunda aí deveria ter colocado e também a litigância de má-fé, na letra B. Letra B? Não, Aqui não, botou não. somente, tá vendo? Não precisa colocar coisa aqui para. Não precisa inventar coisa na questão, entendeu? Se não, erra a questão brincando no dia da prova. Quando a gente fica querendo colocar coisa que a questão não está trazendo. Achou a que está mais correta? Tchau, marca, pula para outra. Não questiona a questão de achar que ela está incompleta. Se a que está mais correta, marca e vai-te embora. Senão vai errar. Vai ficar com a dúvida, vai trocar e vai botar numa errada mesmo. Quarta questão. Tancredo ajuizou equivocadamente, em abril de 2017, equivocadamente, demanda reivindicatória em face de Gilberto, caseiro do sítio Campos Verdes. Porque Gilberto parecia ser o dono. Então, bora lá. Vou liberar aqui que apareceu alguém. Cássio. Pronto. Voltando. Então, vamos lá. O Tancredo ajuizou a ação de forma errada. A reivindicatória, vamos supor, a reivindicatória de posse e tal, contra fulano. Beleza? Só que não era fulano. Não é isso? Foi contra Gilberto, só que não era para ser contra Gilberto. Ele parecia ser o proprietário, mas na verdade não era ele. Então, bora lá. Diante do caso narrado, assinala a afirmativa correta. Então, vamos lá. Eu estou aqui no polo passivo da ação reivindicatória. Mas eu não sou o proprietário. O que é que eu vou fazer? Simplesmente não vou na audiência, não vou fazer nada. Ah, não sou eu, não sou. Contesta a ilegitimidade passiva, né? É isso? Será? Então, bora lá. O que é que ele fala bem aqui, né? Ele fala na letra A. Gilberto deverá realizar a nomeação autoria no prazo da contestação. Certo ou errado? Errado. Até porque nomeação autoria não é mais espécie de intervenção de terceiro, não é mais, foi retirada. Então já bota na cabeça de vocês aí que deixou de ser uma espécie de intervenção, essa nomeação autoria. Então já mata bem aqui. Letra B. Se eu que apareci aqui no polo passivo e eu não poderia estar ali porque eu não sou o proprietário do imóvel e tal, eu sou o quê? Uma parte ilegítima. Não é isso? Eu sou uma parte ilegítima. O nome já vem certinho e ele vai bater na letra, onde é que fala só? Só aqui, ó. Olha aqui, ó. B. É só aqui que usa o nome ilegítimo. Deixa eu ver letra C. Adicionado, magistrado, substituindo, relação, promover e tal. Ó, nenhuma. Somente na letra B. Usa a expressão ilegítima, ou seja, a parte é ilegítima. E o que eu vou fazer? Eu vou apresentar minha defesa, a contestação, e vou informar isso. Ó, Gilberto poderá alegar ilegitimidade causando a contestação, indicando aquele que considera o proprietário. Gabarito, letra B. Tranquilo? E ele tem que informar, sabe? Você sabia disso? Senão, ele ainda pode ser responsabilizado. Porque quando a pessoa alegar ilegitimidade, aí o réu, no caso aí, né? Ele tem que indicar o sujeito passivo da relação jurídica. Não é isso? Se ele tiver conhecimento, tem isso também. Se ele tem conhecimento de quem é, então ele tem que indicar. Porque senão ele pode arcar com despesas processuais e tudo mais. Beleza? Então, se tu sabe quem é, tu vai ter que indicar. Tranquilo? É quando tu não souber, não sei, não faço nem ideia. Aí sim, agora se tu sabe, tu tem que indicar. Beleza? Então, gabarito, letra B de bola. A gente pega a primeira ideia, já consegue extrair a palavra-chave e ela aparece na resposta. Fica tudo mais tranquilo, fica tudo mais rápido. Ganha tempo. Próxima. Quinta.
Deixa eu ver isso daqui. O fornecimento de energia elétrica à residência de Vicente foi interrompido em 2 de janeiro de 2018, porque, segundo a concessionária de serviço público, haveria um gato no local, ou seja, o medidor de energia teria sido devidamente adulterado. Beleza. Deixa eu ver aqui se essa interrupção vai ter alguma importância. Indignado, Vicente, representado por um advogado, propôs, aproximadamente um mês depois, demanda em face da fornecedora e pediu o restabelecimento do serviço. Ixi, Mário, acabou que passou um mês, né? Sem energia. E pediu o restabelecimento do serviço, pois o medidor estaria rígido. Está querendo dizer que não tinha problema nenhum. A fim de provar os fatos alegados, o autor requereu produção de prova pericial. Ó, quem que está requerendo prova, produção de prova por meio de perito? O autor. Vou ficar de olho nisso. Citado poucos meses depois da propositura da demanda, a ré defendeu a correção de sua conduta, ratificou a existência da irregularidade no medidor e, tal qual o autor, também requereu produção de perícia. Autor pediu perícia e réu pediu perícia. Quem é que vai arcar com o pagamento disso? Em dezembro de 2018, após arbitrar o valor dos honorários periciais, e antes da realização da perícia, o juiz atribuiu... Aqui, ó. Preste atenção no que eu vou falar. Já falei isso para o pessoal da mentoria. Agora eu vou falar para vocês. As palavras que aparecem aqui nos enunciados, nas alternativas, que a gente utiliza para indicar erro, elas também aparecem nos enunciados. Entendeu? Ou seja, nos enunciados elas aparecem e elas indicam o erro. Ele está falando bem aqui, ó, o juiz arbitrou apenas ao autor o pagamento dos honorários. Está errado. Entendeu? Ele já está dizendo, ele já está usando bem aqui, ó. Só um vai pagar se os dois requereram? Está errado. Pronto. Então, o juiz atribuiu apenas ao autor, que efetivamente foi intimado para tanto, o pagamento de tal verba. Só eu que vou me lascar na história? Foi só eu que pedi perícia? Não. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Olha como fica rápido. Se eu já peguei a primeira ideia, eu já sei que o juiz está errado. Já sei que o juiz está errado. Então, eu vou bem aqui, ó. Olha como é rápido. Correto? Errado. Correto? Errado. Ou é letra B, ou é letra C. B. É letra B? Deixa eu ver a letra B. O juiz decidiu de modo incorreto. Pois, introdução explicativa, pois, aí entra a lógica. Se ambas as partes requererem a produção de perícia, autor e réu devem adiantar os honorários periciais. Gabarito, letra B, de bola. Beleza? Agora, cuidado. Deixa eu só mostrar para vocês aqui o artigo que fundamenta e que ele tem outra informação aqui interessante. Olha o que ele fala bem aqui. Ó. Vou separar aqui. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada... Peraí. Vou separar bem aqui. Presta atenção que aqui tem isso aqui, ó. Assistente técnico. Tem uma outra questão que fala de assistente técnico. Só não sei se ela está aqui. Ou não sei se foi uma questão de concurso. Ó, isso aqui é uma coisa, aqui é outra. O assistente técnico, se ele não está falando de perito. Tem um perito e pode ter um assistente técnico. Se eu contratar um assistente técnico, eu pago ele sozinho. Entendeu? O assistente técnico, eu pago ele sozinho. Aí vem a informação do perito. Ó. Sendo a do perito, ó, aqui, ó, adiantada por quem houver requerido a perícia. Ou rachada, né, no meio, ou rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Então, o nosso caso foi esse aqui, ó, requerido por ambas as partes. Se for requerido por ambas as partes, autor e réu,
o honorário do perito é dividido. Beleza? Agora, se o juiz que solicitou perícia de ofício, também vai ser rateado. Também vai ser dividido o pagamento. Beleza? Então, preste atenção. Ó. Pode ser determinada de ofício pelo juiz e ainda assim vai ser meio a meio. Se requerida por ambas as partes, também meio a meio. Se somente uma ou outra requereu, ela que paga sozinha. Se ainda assim, independente de ter perito, tem perito meio a meio, mas eu contratei um assistente técnico, eu que contratei e pago sozinho. Assistente técnico é luxo, entendeu? É assim que funciona. Um artigozinho, cheio de informação. Aí, ler por ler, não entra na cabeça isso que eu falei. Continuando. Sexta, a Associação X, devidamente representada por seu advogado, visando a proteção de determinados interesses coletivos, propôs ação civil pública, cujos pedidos foram julgados improcedentes. Beleza. Ademais, a associação foi condenada a pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa. Aí eu pergunto, esse pagamento aí está correto? Deixa eu ver aqui. Dê uma olhada aí. Deixa eu só descer aqui, né? Não, não dá certo. As alternativas estão longas. Esse pagamento aí de 20% em relação à associação, está correto? Tem alguma coisa errada aí, não tem? A associação entrou com ação, pedido improcedente. Aí só porque foi improcedente ela vai pagar honorário advocatício? Não tem aquela historinha da má-fé? Tem a historinha da má-fé, entendeu? Tem a historinha da má-fé. E no caso aí não ficou nada claro sobre isso. Então, bora lá atrás da resposta. Diante de tal quadro, especificamente sobre os honorários, a sentença está. Se a gente pega a primeira ideia de que a sentença está incorreta porque o pagamento de honorários era só se tivesse configurado má-fé, e aqui não tem informação suficiente, a sentença está errada. Diante disso, a gente elimina duas, quer ver? Padrão 2 por 2. Chance de erro, 50% e de acerto, 50%. É assim que funciona. Qual é a resposta? Letra B ou letra D? Aí a gente dá o bate o olho de novo, 2 linhas, 3 linhas. Possivelmente a que tem mais linhas está mais completa, está mais explicada. Sempre, via de regra, o gabarito. Agora a gente tem que concluir se é verdade ou não, né? D. Letra D. Incorreta. Pois as associações são isentas do pagamento de honorários advocatícios em ações civis públicas, exceto, ele trazendo a exceção aqui, ó, exceto no caso de má-fé, hipóteses em que também serão condenadas ao pagamento do décuplo das custas. Certo ou errado? Gabarito. Letra D. Beleza? Então, ela tem o pagamento aqui, ó. É tipo assim, vai pagar os honorários do advogado. Beleza. 10% do valor da causa. E vai pagar o valor das custas multiplicado por 10. É tipo dizer, fez lá todo o somatório das custas processuais, não sei mais o que, deu R$1.000. 10 vezes, 10 mil. Beleza? É assim que funciona. Muita gente estranhou, né? Essa expressão bem aqui, décuplo das custas, mas está na letra da lei. Gabarito, letra D. Tranquilo? Então, bora lá. Deixa eu procurar aqui o artigo. Cadê ele? Está bem aqui, ó. Nas ações de que trata esta lei, da ação civil pública, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, exceto má-fé. Beleza? Então, vai pagar honorários, custas e despesas. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis, ó, pega isso aqui, ó. Guarda.
e os diretores responsáveis pela propositura da ação, opa, isso aqui é importante, serão solidariamente condenados em honorários advocatícios e ao déculo das custas. Déculo das custas. Aqui tem de novo um exímio, conjunção integrante com ideia de soma, ou seja, paga honorário e o déculo das custas ao mesmo tempo. Os dois, não é um ou outro, não, é os dois, beleza? Sem prejuízo das responsabilidades por perdas e danos. Então, bora lá. Muita informaçãozinha no artigozinho só. Por isso que eu falei, né? O processo civil é um pouco mais puxado. Mas é assim mesmo. A gente consegue eliminar muita coisa. Com os macetes, pensando também, usando a lógica, a gente vai embora. 7ª. Vou ver se tem alguém na fila. Tem nome. Antônia contratou os arquitetos Nivaldo e Amanda para realizar um projeto de reforma desse apartamento. No contrato, celebrado entre os três, foi fixado o prazo de 30 dias para a prestação de serviço de arquitetura, o que não foi cumprido. Embora tenha sido feito o pagamento dos valores devidos pela contratante. Paguei, mas não cumpri. Com o objetivo de rescindir o contrato celebrado e ser ressarcida do montante pago, Antônia procura advogado, mas lhe informa que não gostaria de processar a Amanda. Não quero processar a Amanda, não. Não quero processar a Amanda. Por serem amigas de infância. Sobre a hipótese apresentada, assinala a opção que indica o procedimento correto a ser adotado. E agora? Essa história aí parece aquelas questões de ação penal privada, né? Tem negócio de renúncia, perdão, tudo mais. Fica até parecido. Pegando a informação que eu passei ainda agora sobre o próprio enunciado já trazer a informação do erro. Tá bem aqui, ó. Não gostaria de processar a Amanda. Bem aqui. Ou seja, essa informação aqui, ó, não está correta. Ela não vai poder entrar com a ação em relação a Nivaldo, somente a Nivaldo, e tirar a Amanda da jogada. Beleza? Então, bora lá. Por conta de quê? Entra a ideia do litisconsórcio. É isso? Então, bora lá. Pegando a ideia de que não é possível, olha como fácil. A gente elimina bem aqui onde fala que é possível. Elimina bem aqui onde fala que é possível. Na letra C, padrão 2x2, sobrou de novo. 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Letra B ou letra D? Aí, quando é que a gente tem essa história de litisconsórcio, né? Quando um dos polos do processo, seja ativo ou passivo, é ocupado por duas ou mais pessoas. Letra B. Beleza? Aí tem toda aquela história de litisconsórcio passivo, ativo, necessário, unitário. É meio chatinho. Tem até um artigo aqui. Vou deixar ele aqui. Consórcio necessário, né? Eu vou deixar ele aqui no PDF. Ele bem aqui, né? Para vocês lerem depois, na hora que estiver estudando o PDF. É só clicar nele aqui lá que vai bater certinho nesse artigo. Ele está bem detalhado, explicando esse negócio de litisconsórcio e todas as modalidades. Nesse caso aqui, a letra B, deixa eu ver se é a letra B mesmo, não será possível o ajuizamento da ação unicamente em face de Nivaldo, uma vez que a hipótese tratada é de litisconsórcio necessária, porque é um contrato que envolve ambas as partes, então os dois precisam participar, né? Caso a ação não seja ajuizada em face de Amanda, o juiz deverá determinar que seja requerida sua citação, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito. Gabarito, letra B de bola. Vamos ver o que fala a letra D. Ó, a letra D já está menos completa, né? Não será possível ajuizamento em face de Nivaldo, uma vez que a hipótese de litisconsórcio simples, errado.
A sentença proferida contra Divaldo será ineficaz. Também não faz sentido isso aqui. Então, gabarito, letra B de bola. E leiam esse negócio. Essa questão aqui é de que ano? 2017. É bem possível aparecer uma na prova agora, né? Tá na hora já. Eles vão fazendo isso. Às vezes passa um tempo cobrando determinados assuntos, aí passa um tempo sem cobrar eles, aí depois volta de novo para tentar pegar o candidato de surpresa. Deixa eu ver aqui se vai mudar o assunto agora. Ainda não, ainda não. As irmãs Odete e Nara, Delito Consórcio, tá trazendo logo dois sujeitos, Odete e Nara celebraram, contrato. Beleza. Com cláusula de solidariedade. Ou seja, se o banco quiser entrar com uma ação, ele pode entrar contra um contra outro, cobrando integralmente. Com uma pequena instituição financeira, com o objetivo de constituir uma empresa na cidade de Campos. Depois de 7 anos, a instituição financeira, sem receber o valor que lhe era devido, propôs ação em face das duas. Certo. Ele poderia só, em relação a só uma, por conta da solidariedade. Ocorre que a empresa familiar teve suas atividades encerradas por má gestão, e as irmãs, há alguns anos, não mais se falam. E, por isso, contrataram advogados de escritórios distintos para a defesa judicial. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui, 7 anos, Pronto. A questão vai trazer de novo informação sobre litisconsórcio, né? Vamos ver o que mais que tem aí. O que mais é necessário para a gente acertar essa questão. Alguém já falou letra A? O pessoal tá rápido. Quem foi que disse que era a letra A? Agora vai explicar por que as outras estão erradas, né? Foi Davi. Agora Davi vai dizer por que letra B, letra C, letra D está errado. Que essa é a parte difícil de responder prova assim. Eu sei que essa aqui está certa. Certo, tá certo. Agora me diz por que o resto está errado. Então, bora lá. Letra B. O litisconsórcio formado pelas irmãs pode ser classificado como litisconsórcio passivo. Beleza, é passivo. Necessário e unitário. Opa, sumiu aí, né? Voltou. O que está errado bem aí? Não é necessário. Sabe por quê que ele não é necessário? Quando a gente fala que é necessário, é porque as duas partes têm que estar lá no meio, né? Tem que participar. Sabe por que ele não é necessário? Nesse caso bem aqui, mas a gente não viu uma emenda agora de contrato que era certo, mas lá não falava isso aqui, ó. Solidariedade. Entendeu? A ideia da solidariedade, ela tira a ideia da necessidade, de que os dois precisam fazer parte. Não. Pode ser só contra um contra o outro. Ou os dois ao mesmo tempo. Letra C. Caberá à parte interessada alegar prescrição, sendo vedado ao magistrado reconhecer prescrição de ofício? Errado. Errado? Lógico, né? O magistrado pode decidir de ofício sobre prescrição e decadência, sem problema nenhum. Quando ele fala sendo vedado, ele está negando o poder do magistrado. Letra D. Os prazos para manifestação de consórcio com os advogados de diferentes escritórios de advocacia serão contados em dobro, ainda quando os autos do processo forem eletrônicos? Errado. Dobro? Errado. O que está errado aí? O que está errado aí? Ainda quando está dando a ideia de quê? Amplitude. Ele está alcançando uma grande quantidade, trazendo uma ideia absoluta sem ressalvas. E, na verdade, é o contrário. O prazo para manifestação, beleza, é escritórios distintos, contados em dobro. Exceto, faltou isso aqui, exceto se os autos do processo forem eletrônicos. Aí estaria correto. Entendeu? Aí estaria correto. Mas, como ele colocou uma ideia absoluta sem nenhum tipo de ressalva, ficou errada. Ainda se os autos forem eletrônicos. Aí não cabe, beleza? O eletrônico não segue essa regra, não. Fica normal.
Beleza? Gabarito letra A. Caso o advogado de Nara perca o prazo do recurso de apelação, a alegação de prescrição no apelo interposto pelo advogado, se acolhida, beneficiará Nara. Tranquilo? Aí ficaria até assim, ó, essa aqui é outra questão, dentre muitas, que a gente fica, às vezes, sem conseguir dar uma explicação até para o que está correto. Tipo assim, a letra está correta, mas eu não sei muito bem porque que ela está correta, não. Mas eu tenho certeza que o restante está errado. Entendeu? Isso ajuda muito. Ajuda, sabe em que sentido? No sentido de que a gente não precisa estudar tudo. Sabe o que vocês precisam? Do básico. Se tu domina o básico, tu consegue, com o básico, fazer eliminações básicas, ó. Consegue fazer eliminações. Ó. Aí sobrou uma. Por mais que ela venha com uma informação que tu não conhece, por ser uma informação mais avançada, ainda assim tu tem certeza que o restante está errado. Aí tu vai fazer o quê? Gabarito só pode ser essa bonitinha bem aqui, porque as outras eu tenho certeza que está errada com o conhecimento básico que eu tenho sobre o tema. Dá de fazer muita questão assim. Onde a gente consegue aplicar muito isso é nas questões de juiz, de promotor, que geralmente elas vêm assim, misturando informação básica com informação avançada. Aí, geralmente, a informação avançada está no gabarito, mas tu não sabe explicar o porquê. Mas tu consegue enxergar o erro nas outras. Aí tu só vai ficar com quem? Aqui tu não sabe por que ela é o gabarito, mas tu sabe que ela é o gabarito porque as outras estão erradas. Então, isso ajuda demais. Continuando, apareceu uma questão de concurso aqui. De acordo com o Código de Processo Civil, o litisconsórcio será unitário. Quando é que ele vai ser unitário? Vamos pela lógica. A lógica do unitário. Qual é a lógica desse nome bem unitário? Onde é que tem um sinônimo de unitário na questão, nas alternativas? Todo mundo calou. Um sinônimo, uma palavra parecida com unitário. Cadê? Estou esperando alguém colocar ali do lado ali. Estou todo mundo com medo. A letra A, uniforme. Letra A, tá bem aqui, ó. Uniforme. Pela natureza da relação, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Não é essa ideia aqui de favorável, pode ser desfavorável, tanto faz. Nada a ver de conexão, relação controvertida, eficácia de licitação, não, só besteira. Tá bem aqui, ó, ideia de unitário. Litisconsórcio será unitário quando a decisão tiver, o juiz tiver que decidir de forma uniforme para todos. A mesma decisão vai valer para todos, independente se ela é favorável ou desfavorável. Gabarito, letra A. Isso aqui vem até fácil, analista jurídico, questão recente. Tudo letra de lei. Deixa eu ver essa daqui. Olha aqui, ó. Uma questão de juiz. Vou mostrar para vocês se ela é difícil ou se ela é fácil. Caio e Tício, bora lá, presta atenção. Você já tem informação aqui, ó. Caio e Tício, em conjunto e solidariamente, firmaram o compromisso de compra e venda. Então, isso aqui ó, é um contrato. Contrato. Beleza? Para comprar um imóvel. Em razão da falta de pagamento, o vendedor pretende resolver o negócio, propondo demanda a esse fim em face dos compradores. Beleza? Então, vamos lá. Temos um contrato, beleza, de compra e venda, solidário, não pagaram, e alguém quer rescindir o contrato. Beleza? O vendedor quer resolver o negócio. Bora lá. Será que tem letra E? Agora estou com medo de baixar aqui e aparecer o gabarito. Eu vou deixar bem aqui. Se tiver letra E. E agora? Dá de acertar essa questão?
com o que a gente já sabe. Esse litisconsórcio, ele é passivo? Ó, se o vendedor quer colocar Caio Tício aqui na ação, com certeza é passivo. Eles vão para o polo passivo da demanda. Não é isso? Polo passivo. A gente não já viu, nas questões anteriores, se envolveu o contrato, a gente tem a ideia do necessário? Olha aqui. Letra Aonde é que B. aparece necessário? Só Só na letra letra B. B. Só na letra B de bola. B de bola. Isso é uma questão de juiz. Fácil, fácil, fácil. De 2021. Entendeu? O que tem de difícil aqui? Muito simples. Essa aí veio de boa. Letra B? Letra B. Tem para onde correr. Tu vai botar facultativo? Facultativo? Não. Vai dizer que não é possível identificar o desconsórcio sem que saiba qual o teor da sentença? Nada a ver isso aqui. Ainda por cima, ele vem negando. Logo de cara. Não tem para onde correr. Letra B de bola. Ô, professor, mas na outra você tinha dito que o necessário ele não poderia ser solidário, que ele não era necessário? Não. Eu falei de duas. A gente viu duas questões. Uma onde não falava de solidariedade e outra onde falava de solidariedade. Então, gabarito, letra B de bola. Não tem para onde correr aqui. Tranquilo? Questão de juiz, nível fácil. Agora, né? Uma semana depois, cadê a informação? Não lembra mais nada. Então, bora lá. Depois vocês leem aqui os comentários. Continuando. Terceiro tema de hoje, intervenção de terceiro. Intervenção de terceiro é fácil. Depois que a gente pega uns bizuzinhos aqui, fica fácil. Intervenção de terceiro. Então, vamos lá. Alessandra é fiadora. Ó, fiador. No contrato de locação do apartamento de Mariana. Diante do inadimplemento de vários meses de aluguel, Marcos, o locador, decide ajuizar a ação de cobrança em face da fiadora. Para que serve o fiador? Para pagar. Não é isso? Caso aqui o locatário não arque com as despesas. Então, ele agiu de forma correta, entrando com ação contra a fiadora? Tem algum problema? Alessandra, em sua defesa, alegou que Mariana também deveria ser chamada ao processo. Mariana também tem que fazer parte aqui. Com base no CPC, assinou a afirmativa correta. Então, bora lá. A gente já sabe como é a história do fiador, né? O fiador é o famoso besta. Que se o outro não cumprir com as obrigações, ele está lá, assinou, pode ajuizar a ação contra ele, cobrando pagamento. Não é isso? E como é que vai ficar aqui no caso aqui? Já que ela sabe que a outra tem que participar dessa ação, qual é a palavrinha que vem na nossa cabeça? Assim, a palavrinha lógica que vem na cabeça. Tá bem aqui, ó. Pensa. Chamamento. Chamamento ao processo. Chamamento. Isso, olha, não é só eu, não. Ó. Chama Mariana. Chamamento ao processo. Aí a gente desce e vai atrás desse nome. Dessas duas palavrinhas. Chamamento, dessa expressão, né? Chamamento ao processo. Aí corre lá. O fiador se compromete de modo que não pode, sendo certo que a Alessandra não participou, Mariana. B de bola. Incorreta, pois. Bola. E Alessandra, Mariana, chamamento. Aqui, ó. É o gabarito ou não é? É o gabarito. Estão falando aí letra B? B? B, jamais letra B. Porque o chamamento ao processo... Cadê? Olha aqui, ó, como é que pode? Olha aqui, qualquer tempo. Não é a qualquer tempo, é na contestação. Entendeu? Chamamento ao processo é feito na contestação em até 30 dias. Ou a qualquer tempo aqui, ó, tá até na minha lista negra lá dos macetes. Letra A, o fiador se compromete com a dívida do oficial de modo que não pode exigir participação, ó, negação. Quer dizer que eu vou me lascar sozinho nessa história?
Letra C, incorreta atitude de Alessandra, pois o Instituto apta a informar o juiz o real devedor da nomeação autoria. A gente acabou de ver lá no início, na primeira questão. Não existe mais isso aqui. Gabarito, letra D de dado. Simples assim. Bora lá. Só treinozinho e tal. Vai dar tudo certo. A gente está acertando tudo e começa a achar as questões de juiz fácil, promotor. Só não é fácil aquelas enormes quando envolve jurisprudência. Aí o bicho pega. Quando envolve letra de lei, é mais decoreba, aí fica mais fácil. Agora, quando pega a jurisprudência recente, aí o negócio vai ficar puxado. Lucas foi citado para apresentar defesa em ação de indenização por danos materiais. Defesa. Em razão de acidente de veículo. Contudo, o proprietário e o condutor do veículo que causou o acidente era Cláudio, seu primo, com quem Lucas havia pego uma carona. Então, peraí. Lucas, contudo, quem estava conduzindo era... Cadê o nome do caboclo? Cláudio. Então, vamos aqui. Quem estava conduzindo era Cláudio, mas entraram com ação foi contra Lucas, que estava só na carona. Lucas, na contestação, ele vai fazer o quê? A gente não já viu uma questão dessa aqui hoje? Na contestação, só, não sou parte legítima aqui nessa história, não. Qual é a resposta? Chamamento ao processo. Letra De novo, D. chamamento ao processo. Chamamento ao processo é quando envolver fiança, na história do fiador. Aqui a gente viu uma questão lá no começo que falava da ilegitimidade ad causam. Eu não sou a parte legítima, então eu vou indicar quem é a parte legítima. Gabarito, letra A. Requerer a alteração do sujeito passivo, porque ele é parte ilegítima, e ele vai indicar Cláudio como réu, porque ele conhece Cláudio, então ele tem que indicar Cláudio como réu, senão ele pode arcar com custas e etc. Gabarito, letra A. Olha a memória de vocês, a gente já viu uma questão semelhante hoje. Gabarito, letra A. Chamamento ao processo é quando envolver fiador. Então, bota na cabeça. Que não, é ilegitimidade de parte. Safira apareceu. Continuando. Esse artigo aqui é interessante. Ele é bem comprido, mas tem várias questões que envolvem ele. Incube ao réu, antes de discutir o mérito, aí tu vai alegar inexistência, nulidade de citação, incompetência absoluta, incorreção do valor, inépcia da petição inicial, perempção, indispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade, convenção. Aí vem bem que é o fundamento dessa questão, ó. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. Falta de caução, indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça, e por aí vai. Isso aqui tudo antes, tá? Antes do mérito. Se antes do mérito, é como é que a gente abre o tópico lá? Preliminar de contestação, tá vendo? Preliminar de contestação. Porque se o juiz alegar a colheita preliminar, ele já não analisa o mérito. Beleza? Então, bora lá. Seguinte. 13. Marcos se envolveu em um acidente, abauroando a motocicleta de Bruno, em razão de não ter visto que a pista estava interditada. Bruno ajuizou em face de Marcos ação de indenização por danos materiais, visando receber os valores necessários ao conserto de sua motocicleta. Marcos, ao receber a citação, entendeu que a responsabilidade de pagamento era da seguradora, em virtude de contrato de seguro que havia pactuado para seu veículo, antes do acidente. Então, bora lá. Diante de tal situação, assinala a afirmativa correta. Aí é justamente aqui que tem o bizuzinho da história de chamamento ao processo, confiador, e a história da seguradora.
Eu acho que esse daí é denunciação à lide. Quando envolver fiança, contrato de fiança, bota na cabeça de vocês. Bota pelo menos isso que já ajuda demais nessas questões da OAB. Envolver o contrato de fiança, chamamento ao processo. E no chamamento ao processo, a responsabilidade é solidária. Envolver o contrato de seguro, denunciação da lide. E a responsabilidade é subsidiária. Então, qual é o nosso gabarito? C de bola. B de bola. Marcos pode promover denunciação da lide à seguradora. Onde é que fala a denunciação da lide? É só aqui? Deixa eu ver aqui. Incidente de redação. É só na letra B de bola. Beleza? Falou em fiança. Fiador, procura lá, chamamento ao processo. Falou em contrato de seguradora, denunciação da lide. Aí já facilita, né? A OAB de vez em quando facilita quando a gente já pega logo no enunciado o X da questão. Aí vai certinho, não tem como errar, não. Aí uma prova de 5 horas a gente termina em 1h30. E agora? Tranquilo? Bora lá. Segue em frente. 14. A Mauri ingressou com uma ação ordinária em face do Mercadinho Suínos. Essa daqui, 2019, deixa eu ver se ela aqui tem umas 2 confusões aqui. Então, bora lá, presta atenção, Mercadinho Suínos. Em decorrência do consumo de alimento inapropriado vendido pelo réu. Se a gente tem aqui um consumidor na empresa, a gente lembra de quem? CDC, né? CDC. Agora, presta atenção na malandragem da questão. O pedido foi julgado procedente, em decisão transitada julgado, condenando a pessoa jurídica ré a indenizar o autor em R$10.000. Na fase de cumprimento de sentença, não foram encontrados bens penhoráveis pertencentes à sociedade, razão pela qual o juiz competente decretou, de ofício, a desconsideração da personalidade jurídica, penhorando um automóvel pertencente a Flávio, sócio majoritário da sociedade ré. Diante de tal cenário, assinala a afirmativa correta. Essa questão, nesse tempo bem aí, tentaram anular a questão. Entendeu? Tentaram anular a questão, porque falava que a gente estava diante de uma situação de uma relação de consumo, não é isso? Onde a gente tem um consumidor e um fornecedor, que é a questão do alimento. E quando se trata de relação de consumo, tem essa possibilidade, né? Cadê? Da desconsolidação da personalidade jurídica e tudo mais. Não é isso? Então, bora lá. Só que o lance dessa questão aí nojenta, né? É que as alternativas, pelas alternativas que a gente responde ela, e praticamente é como se ficasse desnecessário todo o enunciado. Diante de tal cenário, assinala a afirmativa correta. Porque, analisando o caso hipotético, a gente está diante de uma relação de consumo? Tá. Entendeu? Aplica o CDC? Sim. Mas olha a malandragem da questão. A questão, ela não quer saber de CDC. Ela quer saber de CPC. Entendeu? É por isso que ela fica malandra. Porque vem aqui, letra A. A decisão está correta, pois o CPC admite a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de requerimento da parte interessada. Certo ou errado? Ele admite, né? Agora essa parte final, independentemente. Agora presta atenção por que está errado. Está errado porque ele está falando aqui de acordo com o CPC. Bem aqui. Se eu analiso isso aqui de forma isolada, eu estou diante de uma relação de consumo e aplicando o CDC, posso, de ofício, posso decretar a desconsideração da personalidade jurídica sem problema nenhum. Só que a letra A está falando o seguinte, em relação ao CPC. Em relação ao CPC, não. Entendeu? Não pode. Em relação ao CPC, não pode. Em relação ao CDC, pode. De ofício. CPC, não. Beleza?
Código de Processo Civil, aí fala que tem que ser, essa desconsideração, ela tem que ser a pedido da parte ou do Ministério Público, quando couber o Ministério Público intervir no processo. Entendeu? Aí vem aqui letra B. A decisão está incorreta diante da necessidade de requerimento da parte para que haja desconsideração da personalidade jurídica, a qual possui natureza jurídica de processo autônomo. Ela veio quase querendo trazer aqui para ser o gabarito, mas ela erra no final, quando fala de processo autônomo, beleza? Que na verdade tem natureza de incidente processual. E letra C. A decisão está incorreta, pois a desconsideração da personalidade jurídica exige, cumulativamente, o requerimento da parte interessada e a instauração do incidente. Beleza? Aí ele fecha aqui, ó. De acordo com o CPC. Entendeu? Gabarito é letra C. Tentaram anular, não conseguiram. Porque a informação, de fato, ela está correta. Ó. De acordo com o CPC, a decisão lá, ó, ele não quer saber do caso hipotético, ele quer saber dessa decisão. De acordo com o CPC, essa decisão de desconsideração de ofício, ela está errada. Entendeu? Ela está errada. No CDC é que pode, de ofício. Agora, em relação ao CPC, não pode. Tem que ser a pedido da parte ou do Ministério Público. Por isso que a decisão, ele fala lá, decisão. Ó. Então, a gente ignora a historinha de que, mas aí é relação de consumo. De fato é. Aí tentaram anular, mas não deu certo, não. A letra D, não é admissível a desconsideração da personalidade jurídica à luz do CPC. É possível, sim. Tanto aqui no CPC quanto no CDC. Gabarito, letra C de casa. Questão malandra. Não é isso? Porque a gente vê, de fato, uma relação de consumo aqui. Porém, ele pergunta, ó, de acordo com o CPC, nos termos do CPC. E outra coisa, isso aqui ainda está deslocado. Eu posso colocar lá no começo. Para ficar mais correta. Ó, nos termos do CPC, a decisão está incorreta. Nos termos do CPC, pois a desconsideração da personalidade jurídica exige, cumulativamente, o requerimento da parte interessada e a instauração do incidente. Aí eu poderia completar. De outro lado, nos termos do CDC, a decisão está correta. Deu para entender a malandragem aqui dessa questão? Então, fiquem de olho, fiquem de olho. É por isso que a FGV é nojenta, para não gostar de anular a questão. Ela encontra uma brechinha, aí a gente vai analisando com calma, porque a gente tem que entender. A gente tem que entender ela. É para poder até concordar depois. É verdade, dá para concordar com essa banca, mas é muita malandragem. Então, bora lá. Questão número 15. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi requerida, então não foi de ofício, foi requerida em um processo de execução por título extrajudicial. O advogado do executado manifestou-se contrariamente ao pedido, sob a alegação de cessamento de defesa de seu cliente, somente cabendo a desconsideração se requerida em ação de conhecimento ajuizada especificamente contra o sócio da sociedade empresária devedora. Sobre a argumentação acima, assinar a afirmativa correta. Então, bora lá, essa aqui é meio puxada, né? Voltando, requerida, advogado executado manifestou-se, dizendo cessamento de defesa, dizendo que somente seria cabível se requerida ação em ação de conhecimento. Tipo dizer em ação própria, especificamente contra o sócio. Então, bora lá. Sobre o argumento acima, assinale a afirmativa correta. Será se dá para pegar aquela mesma história que eu falei, de que no próprio enunciado ele já vem trazendo a ideia do erro, onde ele usa esse somente? Ele está condicionando um direito a uma determinada situação. Então, isso aqui está errado. Se está errado, a argumentação procede errado. Procede errado.
Não procede. Não procede. Ou é letra C ou é letra D. Qual é o gabarito? Incidente de desconsideração, ele é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença e na execução que venha a ser fundada em título executivo extrajudicial, que é o caso dessa questão bien. Então, nosso gabarito é letra... Davi botou ali letra D. Letra D. Letra D. O incidente é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, do cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Deixa eu ver o que está errado aqui na letra C. Não procede, porque ao contrário do afirmado, o incidente só é cabível, ele já está restringindo, né? É cumprimento na execução. Tirou um, deixou um de fora. Ou no processo de conhecimento, a desconsideração só pode... de novo. Então, gabarito letra D. Tranquilo, né? Pareceu... esse negócio dá certo, né? Fica esperto. O negócio aí dá certo. Um atrás de outro. Acho que eu coloquei 20 questões, 21. 16. Felipe, a fim de cobrar dívida proveniente de contrato de multo com a Aline, ajuizou demanda de conhecimento em face de João Alberto, fiador. Opa, olha. Envolveu fiador. Chamamento. Será que eu já posso pular para as alternativas? Chamamento. Será que é isso aqui? Letra A. Pode não ser. Vocês estão muito confiantes. É ou não é? A gente nem leu. A gente nem leu a alternativa praticamente. Ó. Essa aí, letra A. É letra A. Surpreendido pela citação, João Alberto procura no mesmo dia um advogado. Diante de tal quadro, assina a opção que apresenta a medida mais adequada a ser adotada pelo advogado para obter a responsabilização de Aline. E Aline, vem aqui. Chamamento ao processo de Aline. Parece tão fácil, né? Mas só que tem que treinar, né? Tem que treinar. Bora atrás de outro. Daniel, sensibilizado com a necessidade de Joana em alugar um apartamento, disponibiliza-se a ser de novo, só que esses caras são do fiador, no contrato de locação, fazendo constar nele cláusula de benefício de ordem. 1 ano e meio após a assinatura do contrato, Daniel é citado em ação judicial visando a cobrança de aluguéis atrasados. Ciente de que Joana possui bens suficientes para fazer frente à dívida, Daniel consulta você, como advogado, sobre a possibilidade de Joana também figurar no polo passivo da ação. Será-se de novo. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta a modalidade de intervenção em terceiro. Aqui, ó. Enorme, né? A gente já poderia ter pulado lá do primeiro parágrafo. C. Letra? C. Letra C. Chamamento. Chama. Chamamento ao processo. Simples assim, né? Quando a gente já falou de fiador, a gente já vai lembrar. Chamamento ao processo. Falou de contrato de seguro, de seguradora, denunciação da lide. Gosta de cair isso aqui na prova. É simples, mas se a pessoa não memorizar um e outro, pode errar. Na última prova não caiu não foi, professor? Não sei. Vai saber já, que é para estar aqui. Se caiu, está aqui. Na 32 caiu. Ó. Moema, Madalena e Carmen são sócias em uma sociedade empresária administrada por Antônio. O objeto social é distribuição de artigo de limpeza e asseio. Moema tem 90% do capital, Madalena tem 9% e Carmen tem 1%. Não quero nem saber, vocês são sócios. Ficando caracterizada a confusão patrimonial pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações pessoais das sócias, por ação do administrador e a mando delas, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade,
para atingir os bens particulares de Todas. Todos. todo mundo, até esse caboclo aqui, ó. Até o administrador, que é, no caso, C. Antônio. C. Letra C. C de casa. casa. As questões deveriam ser mais assim, né? Curtinha, que as alternativas, mas elas também são perigosas. Mas pelo menos é sempre menos trabalho de ler. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Competência, que foi só para fechar. Competência, isso aqui é decoreba da braba, bora lá. Sobre as regras de competência. Fica de olho. Quando é uma questão decoreba da braba, eles vão só trocando. Onde é para ter um não, não tem não. Onde é para ter não, não tem, e vice-versa. Tipo letra A aqui, ó. Prorroga-se a competência relativa, se o réu não alegar incompetência até a sentença. Tá com cara de que tá certo. Tá certo ou tá errado a letra A? Lembra do artigo 300 e alguma coisa que eu falei? Esse artigo é importante, que ele tinha uma sequência de inciso. É tipo assim, é o que a gente vai ter que alegar. A gente vai alegar incompetência aonde? Se eu fui citado para apresentar uma contestação e eu vou querer alegar incompetência, eu vou sustentar incompetência até lá na sentença, ou eu tenho que fazer esse preliminar de contestação? Preliminar de contestação. Negócio de até a sentença, não. Então, letra A está errada. Letra B. Dá-se a continência quando houver identidade de causa de pedir. Mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange os demais, ainda que entre partes diversas. Tem alguma coisa errada aí. Identidade. Bem que está o erro. Não é identidade de causa de pedir. É quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Beleza? Ele não colocou, deixou aqui incompleto praticamente. Essa daqui é as questões decoreba, que é só para a gente finalizar. Letra C. É competente o foro de domicílio ou residência do alimentante para a ação em que se pede alimentos? Alimentante. Alimentante é quem está pagando alimento. Quem é que tem a preferência? Alimentando, ó, que a malandragem disse, né? Quase igual, as famosas palavras parônimas, parecidas na pronúncia e na escrita. Letra D. A competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes. Certo ou errado? Letra E. A abusividade da cláusula de eleição de foro no âmbito do processo civil comum pode ser alegada a qualquer tempo. Certo ou errado? Não é a qualquer tempo. É na contestação. Então, gabarito, letra D de dado. Questão decorada. Não tem como correr, não. Toda vez que aparece qualquer tempo, tá errado, né? Não, esse a qualquer tempo aí é danado para deixar errado. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Opa, rapaz, olha aqui, ó. Eu gosto dessas daqui. Ainda mais quando é difícil. Quando é fácil, não vale, né? Deixa eu ver se essa daqui é difícil. Antônio contratou um empréstimo bancário no caixa eletrônico quando foi fazer outras movimentações financeiras. Negócio de empréstimo no caixa eletrônico é perigoso. A contratação foi voluntária, mas ao longo do tempo, o Antônio percebeu que as parcelas estavam muito altas. Isso aqui acontece mesmo. Pois, embora já tivesse pago uma quantia expressiva, o seu saldo devedor continuava elevado. É dessa maneira que o banco fica mais rico. Diante disso, Antônio procura você como advogado e foi orientado a ajuizar uma ação probatória autônoma. Aí eles começam a inventar coisa aqui.
com o objetivo de realizar a prova pericial técnica, para apurar se os juros do empréstimo, agora eu já estou até estranhando essa questão é muito competência, para apurar se os juros do empréstimo estavam compatíveis com o mercado ou se tinham alcançado patamares abusivos, de modo a viabilizar a futura ação de revisão das cláusulas do contrato de empréstimo. Considerando essa situação, a situação concreta, é correto afirmar que. Aí agora você me pergunta, o que isso aí tem a ver com competência, né? Também quero saber. Vamos embora lá. Peraí. Mais ou menos, tem mais duas histórias aqui. E agora? Isso aqui é coisa real, isso aqui acontece demais. Os empréstimos, e o cara faz de boca de caixa e com juros abusivos e tal. Aí tem que pedir revisão. Ou então, quando é necessidade de interior, tem muito. Uns bancos de canto de rua, né, de esquina, que o pessoal fica te abordando, tá passando, geralmente são perto de banco, onde o aposentado recebe dinheiro. Caixa Econômica, Bradeira, mais é Caixa Econômica. Aí fica aqueles banquinhos de esquina. Aí bota uma mulher bonita e tal, que fica abordando os velhos. Aí eles caem nos golpes lá de empréstimo, é só lapada. E dá certo. Bem poucas pessoas acabam entrando com ação judicial. Mas bora lá. Voltando, né? Banco, caixa eletrônico, movimentação. Letra A. São concorrentes o foro do local onde a prova será produzida e o do domicílio do réu. Cabendo ao autor a escolha do ajuizamento da produção antecipada de provas. E agora? Será que a gente pode pegar uma mesma ideia lá do processo do direito penal, né? Do local do fato é mais fácil de produzir prova, tudo mais? Sim ou não? Vamos ver aqui a letra B. A eventual ação de revisão das cláusulas do contrato de empréstimo deverá ser distribuída por dependência à produção antecipada de provas. Certo ou errado? Não tem nada a ver esse negócio de dependência aí, não. Sabe por quê? Porque a história da dependência, distribuição por dependência, é quando eu já tenha dado entrada em alguma ação. Vamos supor, eu dei entrada numa ação, essa ação não deu certo, mas eu ainda foi extinta sem resolução do mérito. Mas eu posso entrar com ela de novo. E onde eu protocolei ela, tinha 3 varas, primeira, segunda, terceira vara, e caiu na primeira vara. Se eu for querer dar entrada nessa ação de novo, não vai mais ser na regra do sorteio. Vai direto para a primeira, por dependência, porque foi lá que caiu na primeira vez. Então, não tem nada a ver essa história bem aqui da letra B de dependência, não. Letra C. Após a conclusão da perícia, o laudo será homologado pelo juiz, que reconhecerá a existência ou inexistência da abusividade em relação aos juros do empréstimo. Certo ou errado? Tá parecendo que tá certo. Peraí. Não, tá errado. Tá errado porque ele não vai se pronunciar em relação à ocorrência ou inocorrência do fato, entendeu? Como se já tem uma perícia, um laudo e tudo mais, ele não vai questionar uma parte técnica do processo. Então é a letra A, então. Tá tudo indicando para a letra A. Letras D. A produção antecipada de provas se destina à produção das provas requeridas pela parte autora. Não sendo possível, aqui, ó, que o réu se utilize do mesmo procedimento para produzir outra prova. A gente já pegaria essa possibilidade, né? Não há essa limitação. Então, pode ser utilizada por qualquer parte, não tem problema nenhum. E letra E, a prova será produzida após a defesa do réu, na qual devem ser expostos argumentos do mérito e formulados quesitos técnicos, sob pena de preclusão. O que está errado bem? Espera aí. A prova será produzida por defesa? Não, é isso mesmo. Essa antecipação de prova, a produção antecipada de prova, ela não tem essa história de admitir defesa coisa nenhuma. Entendeu? Não se admitirá defesa nem recurso em relação a essas provas, essa produção antecipada de prova. Então, gabarito
Deixa eu ver o que eu coloco bem aqui. Pronto. Então, gabarito, letra A. São concorrentes os foros do local onde a prova será produzida ou e do domicílio do réu, cabendo ao autor a escolha, onde fica mais suave para ele. Beleza? Gabarito, letra A. Essa aqui foi um pouco mais chatinha, né? Mas ainda assim, a gente conseguiu chegar no gabarito. Deu para ir por eliminação essa, viu? Pois é, dá de fazer muita coisa. É fora. Difícil da prova de juiz é passar na segunda fase, que é canetão. Questão número 21. João Paulo faleceu em Atibaia, São Paulo, vítima de um ataque cardíaco fulminante. É empresário de sucesso, domiciliado na cidade de São Paulo. João Paulo possuía inúmeros bens, dentre os quais se inclui uma casa de praia, no Rio de Janeiro, uma fazenda em Goiás, e veículos de luxo que estão na Bahia. Nesse cenário, assinala a opção que indica o foro competente para o inventário e partilha, deixados por João Paulo. Qual é? Onde ele faleceu? É ou não é? Onde é que ele é domiciliado aí? São Paulo. São Paulo. Então, meu filho, gabarito. B de bola. A sucessão, ela se abre no lugar do último domicílio do falecido. Beleza? Então, gabarito, letra B, que é o domicílio dele bem aí, né? São Paulo. Os outros aqui, ó, não veio falando, só falava que ele tinha. Olha, ele tem casa ali, tem não sei o que, etc. Não falou de outro domicílio para trazer a ideia do último. Só falou de um, então, é esse aqui mesmo. São Paulo, gabarito, letra B de bola. As da OAB são mais tranquilas, né? Eu acho que tem mais uma, quase que... Opa, vem aqui, ó, a última prova. Carlyle Schneider, é nome estranho, né? Cansaram de botar... eles cansaram de João, de Maria, etc. Carlyle Schneider é engenheiro suíço, morava em Madison, Wisconsin, Estados Unidos da América. Bora lá, há 12 anos. Deixa eu ver o que essa questão quer. Em meados de 2015, participou da construção de 2 edifícios em Florianópolis, Brasil, dos quais se afeiçoou de tal modo que decidiu adquirir uma unidade residencial em cada prédio. Portanto, apesar de bem estabelecido em Madison, era o senhor Schneider proprietário de 2 imóveis no Brasil. Beleza. Em 10/12/2017, viajou para a Alemanha e, ao visitar um antigo casarão a ser restaurado, foi surpreendido pelo desabamento da construção sobre si. Pensei que vi uma porra mais bacana. E morreu, falecendo logo em seguida. Schneider deixou 3 filhos que moravam na Suíça. E agora? Como é que resolve essa história aqui? A respeito dos limites da jurisdição nacional e da cooperação internacional, com base nas normas constantes do CPC, assinala a afirmativa correta. Sucessão hereditária. Como é que fica aqui essa bronca do Schneider que morreu com os destroços lá do casarão? Onde é que está a resposta disso aí? Lindbergh. Aquela história de sucessão, aí tem filho. Sucessão de bem de estrangeiro. O bem do estrangeiro. Sucessão de bens de estrangeiro. Bem situado no Brasil. Vai ser regulado Pelo Brasil. Pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos. Não é isso? Exceto se a lei do de cujos for mais benéfica. Se ela for mais benéfica, aplica a ela. Não é isso? Então, deixa eu ver aqui. Letra C. Letra C. C, Em matéria de sucessão hereditária, compete exclusivamente ao Estado brasileiro, local de situação dos imóveis, proceder ao inventário e à partilha dos 2 bens imóveis. Apesar dela estar meio incompleta, né, para não trazer aquela situação da Exceção? da lei do estrangeiro, caso seja mais favorável e tudo mais. Mas é a letra C mesmo. Beleza? Deixa eu ver aqui o restante.
Em matéria de sucessão, compete o domínio da autoridade judiciária. Suíça. Não, ele trocou aqui, botou Suíça. A regra é Brasil, né? Deixa eu ver o que mais. A B tá Letra B, Alemanha. matéria de sucessão, compete concorrentemente à autoridade, concorrentemente. Deixa eu ver a letra D, matéria de sucessão, concorrentemente. Então, não é essa ideia do concorrente. É a regra geral, aí pode ter uma exceção. O concorrente dá a ideia de um ou outro, e não é isso. Gabarito, letra C de casa. Eu acho que agora acabou. Finish. Por hoje é só. Pessoal Até do amanhã. Masterclass, boa noite. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite.